Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos a mais um Momento com Kids. Eu sou Priscila Crispi, jornalista do Com Kids, e hoje eu vou receber um convidado especial para a gente conversar sobre realidade virtual imersiva no audiovisual infantil. A gente vai conversar com Francis Fidelix, que é motion designer e ilustrador, além de diretor de arte e animação na OZ Produtora. Pela OZ, ele criou, ilustrou e animou produções para clientes como Maurício de Souza Produções e Latam, entre outros. Foi diretor de composição VR e ilustrador no episódio especial Mítica, Semana de Arte Moderna, em 360 graus, que vai ser o tópico da nossa conversa aqui hoje. O Francis vai apresentar para a gente o conteúdo com foco no aspecto da realidade virtual imersiva, contando sobre a concepção, os desafios e as potencialidades dessa ferramenta para a narrativa de conteúdos infantis. Bom, bem-vindo, Francis. É um prazer muito grande receber você aqui hoje. Muito obrigado, Priscila, pela apresentação. Obrigado, Com Kids, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, falando um pouco sobre o projeto que nós fizemos, né, com a realidade virtual. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. E falando só brevemente sobre a OZ Produtora, nós somos uma produtora de vídeo que atua no mercado há mais de 20 anos, atendendo o mercado corporativo publicitário. Nós produzimos filmes live action, animações, e por volta de 2006 nós tínhamos uma vontade muito grande de produzir um projeto próprio. Então nós criamos o projeto Animando Vidas, que é um projeto que trabalha com crianças e para o público infantil. A gente fazia oficinas com as crianças, onde a gente criava uma narrativa, uma história. A gente criava uma história com essas crianças para que a gente lançasse um curta que fosse exibido no cinema. Então, através desse projeto, nós fizemos várias edições e, com o sucesso dele, nós sentíamos ainda mais a necessidade de produzirmos mais projetos próprios, né? Foi aí que a OZ Produtora criou um núcleo independente de conteúdos próprios, que é a OZ Cultural, e através da OZ Cultural nós criamos 4 projetos, que é o Sementes da Educação, Theo Menino Azul, o Eco em Mim e o Mítica, o Livro dos Heróis. A série Mítica é uma série de 13 episódios destinada para o público infantil, de crianças de 7 a 10 anos, e é uma história que a gente tem como protagonista 2 irmãos, que é a Manga e o Leco. Eles têm que enfrentar conflitos do cotidiano, seja para eles criarem um trabalho para a escola ou alguma dúvida sobre algum assunto que surge no diálogo deles, nos episódios. E nesses momentos de conflito, surge o Mítica, que é um livro mágico, e que dentro do Mítica a gente tem histórias de heróis nacionais, que são personalidades importantes, que tiveram impacto nacional, né, uma importância nos seus atos, nos seus feitos. E quando o Mítica surge, a Manga e Leco são levados, transportados para dentro do Mítica para conhecer a história desses heróis. Então, eles acompanham as histórias desses heróis, como, por exemplo, Santos Dumont, Clarice Lispector, Tiradentes, e eles acompanham essa trajetória desse herói desde da sua infância. E eles constroem essa narrativa com eles, participando de toda a construção dessa personalidade, como eles lidaram com esses conflitos, e ao final de cada episódio, após os feitos realizados, né, eles ganham a relíquia do herói, que é um artefato
que serve como uma conquista, né, um troféu. E é interessante que a gente disponibiliza também pelo site essas relíquias para serem impressas. Então é algo que as crianças podem interagir ali com um objeto que eles podem tirar como se eles tivessem conquistado aquilo também, né? Então a série ela tem esse diálogo direto com o espectador. E nós tivemos muito sucesso com a série. A repercussão foi muito boa. Nós participamos de 37 festivais, sendo dele 11 internacionais, e sempre ficou uma vontade de termos algo mais do Mítica, né? Foi aí que em 2020 nós conquistamos o edital pelo PROAC para produzirmos um conteúdo em realidade virtual. Já unindo nessa vontade de termos algo mais do Mítica, a gente já pensou nesse conteúdo como um episódio especial do Mítica. Para a produção da série, nós tivemos que enfrentar algumas questões burocráticas de direitos autorais para falar sobre essas pessoas, né, sobre essas personalidades importantes, de como a gente iria conduzir a história, de como a gente ia usar as artes ou algo que estivesse relacionado àquela pessoa, né, aquele herói. Então, isso demanda muito tempo. E para a criação desse episódio especial em realidade virtual, a gente teve um prazo de 1 ano, então, ou seja, é um prazo que a gente já tinha que executar de uma maneira que fosse ágil, não daria para produzir algo muito grandioso que exigisse muito tempo de burocracias, vamos dizer assim, né? Então, tentando evitar esse tempo, a gente pensou num episódio sem que a gente precisasse dessa burocracia, que a gente reduzisse, né, esse tempo de burocracias. Então, ao invés da gente pensar numa personalidade em específico, a gente pensou em um evento que fosse importante para o Brasil. E olhando para o calendário, nós vimos que esse ano a gente teria os 200 anos da Proclamação da República e também o centenário da Semana de Arte Moderna. E como a gente está num momento político de polarização, conflitos, a gente achou que seria um tanto delicado para falar sobre os 200 anos da Proclamação da República, e então a gente optou por seguir com o centenário da Semana de Arte Moderna. E nesse episódio, em realidade virtual, na construção narrativa dele, nós não usamos nada que indicasse uma pessoa ou que a gente tivesse que correr atrás dessas questões burocráticas, né? A gente usou referências, como, por exemplo, a gente faz uma brincadeira no momento que eles estão no teatro municipal com o poema Sapos, do Manuel Bandeira. E o declamador, que foi o Ronald de Carvalho, a gente não fez uma caracterização fiel dele, a gente usou referências, né, para indicar esse momento histórico que aconteceu na Semana de Arte Moderna, né? Então, isso a gente eliminou toda essa parte burocrática para que a gente tivesse mais produtividade, né, para a parte mais técnica. E falando mais da concepção do projeto, concepção artística do projeto, a OS produtora, a gente já produz conteúdos em realidade virtual desde 2015, mas esse seria o primeiro projeto em realidade virtual da OS Cultural. E como é um projeto que ele tem uma complexidade um pouco maior, por se tratar de um curta, né, e que nele a gente tem diversas técnicas e vários profissionais trabalhando, e que foi um grande desafio, porque a gente ainda estava no momento pandêmico, no começo de 2021, que foi o início, né, da produção desse episódio. Então, nós tivemos que aprender a produzir um conteúdo em realidade virtual no momento pandêmico. Então, toda a equipe estava remota. Por conta disso, a gente criou weeklies, reuniões semanais para fazer acompanhamento do projeto e aprender como fazer, né? A gente criou o nosso próprio método de produzir, baseado em coisas que a gente encontrou de outras pessoas que produziram, pessoas que nos ajudaram, profissionais que já atuam no mercado, né,
de tecnologia e que já produziam conteúdo em realidade virtual, mas nós criamos o nosso próprio método, pensando também nas facilidades que a gente tinha e conhecimento que a gente tinha de produção. Como nós somos uma produtora de vídeo e produzimos animações já há quase 20 anos, há 20 anos, a gente trabalha com software, que é o After Effects, e através de algumas pesquisas a gente viu que seria possível finalizar e criar a composição e finalizar esse episódio dentro do After Effects. Existem outros programas que são específicos para a criação de conteúdo em realidade virtual, mas a gente optou por esse justamente pelo prazo que a gente tinha e pela gente já dominar esse software, né? Então, nós mantivemos os animadores da série, o diretor de animação e alguns animadores da série, para esse episódio, que eles utilizaram outro software, que é o Toon Boom, para animação de personagem. Então, nós tivemos que juntar o time de animadores, o time de ilustradores, o time de animadores e fazer a composição final no After Effects, que foi o meu papel. Esse papel de direção de composição VR, né? E foi um desafio muito grande, nós fizemos vários estudos, tem até uma tela para mostrar para vocês que são os estudos que nós fizemos no Photoshop, que é um programa também super comum, e dentro dele foi possível fazer esses estudos. Ele tem uma opção dentro dele que você consegue ilustrar em 360. Então, aqui são alguns estudos dos cenários. E é interessante falar que na série, é uma série que a gente segue uma estética de livro pop-up, que é aquele livro que você abre a página e as ilustrações saltam, né? E aqui, para esse episódio, em realidade virtual, a gente queria manter essa estética e trazer ainda mais, né, essa imersão. Então, nós tivemos que, além de pensar no ambiente 360, e tivemos que pensar também como que essa ilustração iria funcionar, né, dentro do ambiente, como a ilustração iria surgir, enfim. Aí aqui são alguns estudos de cor também para a gente ter essa sensação de como o espectador iria enxergar esse contraste, né, dentro do conteúdo, dentro do óculos, né? E aí, através desses estudos, nós identificamos também que seria necessário ter dentro do Mítica, quando os personagens são transportados para dentro do Mítica, a gente teria que utilizar luz e sombra. Na série nós não usamos, mas aqui nesse episódio, para trazer ainda mais essa imersão para o espectador, nós tivemos que criar esses ambientes com luz e sombra. Então aqui são algumas telas tiradas do software, né, de como a gente fez a montagem e de como que foi pensado. E se você ver, ele segue bem a ideia do pop-up mesmo, né? A gente montou os cenários como se fossem teatrinhos ali, recortes, né? E que isso funcionasse dentro da composição da realidade virtual, do óculos, do 360, né? E o quarto, por exemplo, que é essa imagem de cima, é o quarto que a gente já conhecia na série. Aqui ele tá aberto para a gente ter a noção de como ele foi montado, mas no episódio a gente teve que expandir, pensar na expansão desse cenário, imaginar o que a gente teria atrás do espectador. Como na série a gente não tem, a gente só vê a parte da frente, nesse episódio nós tivemos que pensar e criar essa parte de trás do quarto, né? Então, é interessante pensar nesses cenários, na complexidade que eles têm, né? E nos detalhes que a gente não via na série, que seria esse 360 do quarto, e aqui a gente teve que pensar. Além de criar outros cenários também, que, por exemplo, na série a gente não havia visto também a fachada da casa deles, na parte de fora da casa. E nesse episódio nós trazemos a fachada da casa. E aí, na finalização, no export, né, desse conteúdo em realidade virtual, também foi
bem desafiador, porque a gente a gente trabalhou com After Effects, que é um software que ele é mais voltado para efeitos, até a gente usa para fazer motion aqui, né? Mas ele não é próprio para a realidade virtual. E a gente queria ter essa imersão e essa experiência estereoscópica. Aí tem até uma tela também para fazer esse estudo. Nós tivemos que criar 2 câmeras dentro desse ambiente desse ambiente 3D, dentro do After Effects. Então, 2 câmeras que simulam o olho direito e esquerdo, que é o que dá essa sensação estereoscópica, né? Que dá aquela profundidade, que se aproxima um pouco mais da visão real, né, do olho humano. Então, a gente levou em consideração a distância pupilar aqui dos olhos, né, e baseado nisso nós criamos essa câmera para ter essa angulação, para ter essa junção das imagens, para ter esse efeito de estereoscopia, né. E então, e aí o render a gente fez já para funcionar tanto nos óculos, né, de realidade virtual, e também em plataformas de vídeo, como o YouTube. Então, as pessoas que não têm um óculos que seja de realidade virtual, como o Quest e outros que existem, o público também pode acessar o YouTube e, através daqueles óculos mobile, né, que você encaixa o celular para ver conteúdos em realidade virtual, eles também conseguem ter essa experiência. Então, a gente teve esse trabalho, esse cuidado de pensar nessas plataformas, né, em como que isso iria funcionar e de ter a melhor experiência possível. E para finalizar, para a gente falar sobre a potencialidade dessa ferramenta para narrativa, a gente tem na série Mítica já essa repercussão super positiva, e trazer um episódio em realidade virtual para que as crianças possam consumir, né, esse conteúdo, esse episódio, isso traz uma conexão delas para esse mundo, né, de conteúdos digitais e principalmente realidade virtual, que elas ficam encantadas, e é uma maneira de inseri-las, né, nesse mundo de tecnologia. Então, é muito mais imersivo, engaja muito mais, as crianças ficam vislumbradas com tudo que está acontecendo ali, com a narrativa que está sendo contada. Então, para desenvolver também esse conteúdo, nós tivemos que pensar nos pontos de atenção para que também você não perca a atenção da ação ali dos personagens, porque como é um ambiente 360, você fica encantado e quer ver cada detalhe do cenário. Então isso foi pensado também, foi trabalhado. E também falando da potencialidade dessa ferramenta, eu acho que a gente pode olhar também para o momento e ver que metaverso, conteúdos em realidade virtual está muito em alta, né? É um momento, essas tecnologias estão se tornando cada vez mais relevantes para o nosso mercado de conteúdo e também para conteúdo infantil. Então, a gente só vê pontos positivos em ter um conteúdo infantil com essa nova tecnologia, né, para a realidade virtual. E eu acho que o grande desafio esse ano é, de fato, conseguirmos exibir esse episódio em festivais. Então, se você é um exibidor, um produtor de festival de conteúdo em realidade virtual, a gente tem super interesse em colocar esse episódio para o público, né? Para terem acesso e poderem assistir e se divertir com esse episódio que nós produzimos. No final, deixo os nossos contatos para quem quiser ter acesso à série. A gente tem o site, que lá tem todas as informações de onde você pode assistir. A gente tem ela disponibilizada em várias plataformas de streaming. Então, no site você pode pegar todos esses
essas plataformas. E também para quem tiver curiosidade em assistir esse episódio em realidade virtual, entre em contato com a gente. A gente tá para fazer um lançamento oficial agora, mas muito em breve, com a exibição em festivais, a gente pode liberar para o público, mas por enquanto a gente está só fazendo a exibição dele para quem tiver interesse. Então, quem quiser conhecer, assistir esse episódio, é só entrar em contato com a gente, que a gente compartilha para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Bom, é isso. Eu agradeço novamente a Conkids pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço a Priscila pela receptividade e desejo todo sucesso para o evento, para o Momentos Conkids, e muito obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada a você, Francis. Foi muito legal escutar a concepção artística, essa parte técnica que está por trás do projeto, né? A gente pode ver que trabalhando com interatividade, a gente sempre acaba trazendo esse componente de multiplataformas, né? De diferentes concepções que vêm do livro, da literatura, do universo dos games, da interatividade. Então, acho que foi muito legal para o nosso público que está pensando produção para criança e ter mais uma referência de produção brasileira, sobre a história brasileira, a estética brasileira. Então, muito obrigada, sucesso para vocês. Para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. Nós seguimos com as atividades da programação do Festival Conkids Interativo 2022 até o dia 25 de agosto. E a gente também está com as nossas mostras gratuitas no ar, no YouTube Kids e no Circuito SPCine, que fica na cidade de São Paulo. Fique com a gente.